Um novo dia se inicia e com ele a certeza de que a bondade do Senhor se renova sobre nós. Jesus nos presenteia com mais uma chance de viver, de recomeçar, de acreditar que Ele está no comando de todas as coisas. E antes mesmo de qualquer palavra, nós nos colocamos em oração, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Por isso eu quero te convidar. Respire fundo agora, entregue este momento nas mãos de Deus e permaneça comigo até o final deste vídeo, porque o Senhor tem uma mensagem especial para o seu coração. Se você crê que Jesus é a luz que guia os seus passos, já deixa o seu gostei aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda a palavra a alcançar ainda mais vidas. Assim, juntos vamos espalhar fé, esperança e amor de Cristo a cada novo vídeo. Quando a madrugada se rende ao nascer do sol, é como se o próprio céu proclamasse: "Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Salmos 118, 24. Cada manhã não é apenas rotina, mas sim um presente divino, um recomeço ofertado por Deus. O sol que rompe as trevas da noite é mais do que um fenômeno natural. É um sinal de que a vida continua, de que a misericórdia não se esgota, de que existe graça suficiente para recomeçar. E quantas vezes não acordamos pesados, sobrecarregados, com o coração cheio de perguntas e a mente carregada de preocupações? É como se o travesseiro fosse cúmplice das lágrimas escondidas e o relógio inimigo da esperança. Mas aquele que desperta buscando ao Senhor encontra refrigério. O salmista já dizia: "De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti." Salmos 63, 1. Ele compreendia que a primeira respiração consciente do dia precisava ser de adoração e que antes mesmo de falar com os homens, era necessário falar com Deus. Começar o dia com Jesus é transformar a incerteza em confiança, a pressa em paz, o silêncio em comunhão. É como colocar os pés num caminho que já foi preparado pelo Mestre, antes mesmo de você se levantar. Porque a verdade é esta: Ele já esteve na sua frente. Ele já sondou o seu coração. Ele já viu as curvas da estrada que você ainda nem conhece. E se Ele já foi antes, você não precisa temer o depois. Pense na cena. Ainda é madrugada, a cidade repousa, mas dentro do quarto, um coração desperto dobra os joelhos. Palavras simples, talvez até tímidas, ecoam para o trono de glória. Não é a eloquência que move os céus, mas a sinceridade. E naquele instante, no segredo da oração, o invisível se torna presente. O Espírito Santo enche o ambiente, as dúvidas se calam, a mente se organiza e a alma se aquece. É exatamente assim que a fé se renova, não em grandes eventos, não apenas em multidões, mas no silêncio da manhã, quando se escolhe colocar Jesus em primeiro lugar. O sol pode até nascer para todos, mas a presença manifesta de Deus só invade a vida daqueles que o buscam. E veja como a Bíblia é clara nesse ponto. O Senhor Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, levantava-se bem cedo para buscar o Pai. Marcos 1,35 nos relata: "Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava." Se Ele, que é o próprio Deus feito homem, priorizava esse momento, quanto mais nós precisamos priorizar. Mas há um detalhe: começar o dia com Jesus não significa ausência de lutas. Não é um bilhete dourado que elimina os problemas. Pelo contrário, é um fortalecimento interno que nos capacita a enfrentar as batalhas com outra perspectiva. A pessoa que ora de manhã não está isenta de tropeços, mas está coberta pela promessa de que o Senhor sustenta a sua mão. Salmos 37, 24. É como Davi, que antes de enfrentar Golias, já havia aprendido a enfrentar os leões e os ursos. A vitória pública começou no segredo e assim também acontece conosco. A forma como começamos o dia define a força com que terminaremos. Muitos se levantam já mergulhados nas notícias, nas redes sociais, nos boletos e nas estatísticas.
Mas quem se levanta mergulhado na palavra, encontra a rocha firme para não se abalar. É por isso que o profeta Isaías declarou: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. E essa paz não é a ausência de guerra, mas a certeza de que no meio da guerra há um comandante que guia cada passo. Essa paz não é um sentimento vazio, mas uma presença real que nos envolve como um manto. É a paz que Jesus prometeu em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, começar o dia com Jesus é mais do que um hábito devocional. É uma estratégia espiritual. É como vestir a armadura antes da batalha, como afiar a espada antes do combate, como revisar o mapa antes da viagem. É alinhar o coração com o céu antes de se perder nas estradas da terra. Agora imagine a jornada diária com Ele. Não se trata apenas de um momento isolado pela manhã, mas de uma companhia constante. Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Isso significa que não é só na madrugada que Ele está presente, mas também no ônibus lotado, na sala de reunião, no trânsito congestionado, nas pequenas escolhas do cotidiano. É como o Senhor falou a Josué: Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 15:5. E quando essa verdade se torna viva, até o peso mais duro se torna suportável. Quem caminha com Cristo não anda sozinho, ainda que todos os outros o abandonem. É como Paulo declarou: Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. 2 Timóteo 4, 617. E aqui está um segredo poderoso. Quando você decide começar o dia com Jesus, você está dando autorização para que Ele governe as próximas horas. Você está entregando as rédeas da sua agenda, o volante do seu caminho, a caneta que escreverá a sua história. Você está dizendo: Senhor, seja feito o teu querer, não o meu. E quando fazemos isso, os céus se movem, portas se abrem que estavam fechadas, caminhos se endireitam que estavam tortos, e até as lágrimas que caem se transformam em sementes de consolo. Pois está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35:5. Essa alegria não é uma emoção passageira, mas uma convicção eterna. É saber que mesmo quando as circunstâncias dizem não, Deus já preparou o sim. É acreditar que cada manhã é uma nova página em branco e que o autor da vida já escreveu um capítulo de vitória. E você pode perguntar: mas como eu faço isso na prática? É simples e profundo ao mesmo tempo. Começar o dia com Jesus pode ser abrir a Bíblia antes de abrir as mensagens no celular. Pode ser levantar as mãos em adoração antes de levantar as cortinas. Pode ser cantar um louvor baixinho enquanto prepara o café. Pode ser orar enquanto se veste. Não existe fórmula engessada, existe coração sincero. O Senhor não se impressiona com discursos longos, mas com corações quebrantados. Ele não espera de nós orações perfeitas, mas sinceras. Às vezes, uma única frase dita com fé tem mais poder do que uma página inteira recitada de forma vazia. Senhor, eu preciso de Ti hoje, pode mover montanhas. E à medida que fazemos disso um hábito, nossa vida começa a ser transformada. O ambiente muda, a família sente, os colegas percebem, porque quem começa o dia com Jesus carrega um brilho diferente nos olhos, uma firmeza diferente nas palavras, uma calma diferente nas atitudes. Lembre-se do que disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Essa deve ser a nossa oração diária. Senhor, se não fores comigo, eu não quero nem sair de casa, porque de que adianta correr atrás de conquistas sem ter a presença dele?
De que adianta colecionar vitórias humanas sem carregar o selo da vitória espiritual? Quem tem Jesus, mesmo que perca o mundo, já ganhou a eternidade. E quem não tem Jesus, ainda que ganhe o mundo, permanece vazio. Por isso, cada manhã é uma chance de escolher o essencial, a presença do Mestre. A vitória não começa no momento em que o gigante aparece, mas no instante em que o coração decide confiar no Senhor, ainda no silêncio da madrugada. Muitos pensam que a guerra se ganha no campo de batalha, mas os que têm olhos espirituais entendem que a guerra já foi vencida no altar secreto da oração. É de manhã que o espírito se fortalece. É quando os pensamentos ainda estão se organizando, quando os compromissos ainda não atropelaram o dia, que o coração encontra espaço para ouvir a voz de Deus. E o que ouvimos ao buscá-lo logo cedo não são apenas palavras soltas, mas direções eternas. É como se o próprio Pai escrevesse com letras de fogo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Cada manhã é um ato de fé. Quando os olhos se abrem e respiramos mais uma vez, estamos testemunhando um milagre que passa despercebido. O coração bate, o sangue corre, a vida pulsa, e tudo isso é sustentado pela mão daquele que nunca dorme nem cochila. Salmos 121:4. Como não começar o dia reconhecendo essa bondade? Como não dobrar os joelhos e dizer: Senhor, obrigado porque estou vivo, porque tua graça me alcançou, porque ainda tenho tempo de caminhar contigo? É nesse espírito que a Bíblia nos orienta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. O amanhã é incerto, o ontem já se foi, mas o hoje está diante de nós. E o hoje só pode ser bem vivido quando é entregue nas mãos de Jesus. Talvez você acorde com o peso das dívidas, das doenças, das mágoas, das pressões, mas aquele que começa o dia com Cristo acorda com uma chave de vitória, porque Ele mesmo prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Não é uma vida qualquer, é uma vida plena. Não é uma vida pela metade, é uma vida transbordante. E esse transbordar começa quando ainda está fresco o orvalho da manhã. Quem se aproxima de Deus cedo aprende a ouvir sua voz antes que as outras vozes gritem. E quantas vozes tentam nos distrair? A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da crítica, a voz do inimigo. Mas quem já ouviu a voz do bom pastor ao amanhecer, não se confunde ao longo do dia, porque está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10:27. E essa certeza muda tudo. O dia pode trazer surpresas, más notícias, problemas que não estavam no planejamento, mas a alma que já foi abastecida pela presença do Senhor não se abala. É como uma árvore plantada junto às águas, que mesmo no calor e na seca continua verdejante. Jeremias 17:7-8. Lembre-se, buscar Jesus no começo do dia não é sobre quantidade de palavras, mas sobre qualidade de entrega. Às vezes, minutos bem vividos na presença valem mais do que horas de distração. Às vezes, um cântico espontâneo, um versículo meditado, uma lágrima sincera, dizem mais do que discursos eloquentes. E se alguém pensa que esse hábito é pequeno, basta olhar para os grandes homens e mulheres de Deus que a Bíblia nos apresenta. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que seria jogado na cova dos leões. Daniel 6:10. Ana, mesmo estéril, derramava sua alma diante de Deus e foi atendida. 1 Samuel 1:10. Jesus, em seu momento mais difícil no Getsêmani, dobrou os joelhos de madrugada e suou gotas de sangue. Lucas 22:44. Todos eles entenderam que a força para vencer não está no braço humano, mas no clamor sincero. E é por isso que a vitória começa pela manhã,
porque quem consagra o dia ao Senhor já entra nele blindado. O inimigo pode tentar, mas não prevalecerá. As setas podem ser lançadas, mas não alcançarão, porque a palavra nos garante: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, 7. Agora imagine a diferença entre duas pessoas. Uma que desperta correndo, ansiosa, já mergulhada nos problemas, e outra que desperta adorando, entregando, descansando no Senhor. Ambas enfrentarão desafios, mas apenas uma terá a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 7. Apenas uma poderá dizer como o salmista: deitei-me e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmos 3, 5. Essa é a grande chave: confiar que o sustento não vem das circunstâncias, mas do Senhor. E quando confiamos, começamos o dia com um coração aliviado, uma mente clara, um espírito cheio de esperança. E aqui, meu irmão, minha irmã, é necessário abrir os olhos espirituais. Amanhã não é apenas o início de um novo ciclo natural, é também o prenúncio de um novo ciclo espiritual. O nascer do sol é um lembrete diário da ressurreição de Cristo. Assim como a noite não conseguiu apagar a luz, a morte não conseguiu deter o Cristo. Cada amanhecer é um convite para viver em ressurreição, para caminhar em novidade de vida. E se o Filho de Deus venceu a escuridão, quem ousará dizer que você não pode vencer o seu dia? Se ele já desarmou o inimigo, quem ousará afirmar que as lutas são maiores do que a promessa? Está escrito: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, 4. Essa verdade é um escudo que deve nos acompanhar desde os primeiros segundos da manhã. Por isso, nunca subestime a oração ao amanhecer. Nunca subestime o poder de um coração que se rende antes mesmo de o relógio marcar as primeiras horas do trabalho. É nesse segredo que o Senhor libera estratégias, consolações, promessas e direções. E é exatamente nesse espírito que quero conduzir você agora a uma oração forte, profunda, que selará este ensinamento em seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nos colocamos diante da Tua majestade para entregar este novo dia em Tuas mãos. Reconhecemos que não temos força em nós mesmos, que somos pó e cinza, mas também reconhecemos que em Ti somos mais do que vencedores. Pai amado, assim como a madrugada se rende ao nascer do sol, nós rendemos a Ti todo o nosso ser. Que a Tua presença seja a nossa primeira respiração, o nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro gesto ao acordar. Que nada, nem ninguém ocupe o lugar que é Teu em nosso coração. Senhor Jesus, toma a dianteira do nosso caminho, endireita as veredas tortuosas, derruba as muralhas que tentam nos parar, silencia as vozes que tentam nos distrair. Que cada passo que dermos hoje seja dirigido pela Tua mão poderosa. Espírito Santo, sopra sobre nós o Teu vento suave. Enche-nos de coragem quando o medo tentar nos dominar. Enche-nos de paz quando a ansiedade bater à porta. Enche-nos de sabedoria quando decisões difíceis surgirem diante de nós. Nós declaramos pela fé que este é o dia que o Senhor fez, e nele nós vamos nos alegrar. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e que todo levante do inimigo será colocado por terra no nome de Jesus. Colocamos diante de Ti as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos sonhos, as nossas lutas e até as nossas lágrimas. Toma tudo, Senhor, porque confiamos que em Tuas mãos tudo é transformado. E se alguém hoje acordou cansado, abatido, sem forças, que receba agora a unção do renovo, que receba agora o óleo da alegria em lugar da tristeza, a veste de louvor em lugar do espírito angustiado. Nós cremos, Senhor, que começando o dia contigo, terminaremos o dia em vitória. Por isso já Te agradecemos, já Te exaltamos, já Te glorificamos, porque sabemos que grandes coisas o Senhor fará neste dia. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós oramos e Te agradecemos.
Amém e amém. Ao longo do dia, desafios se levantam. Eles não pedem licença, não marcam hora, não dão aviso. Às vezes vêm como um vento repentino que apaga a chama da tranquilidade. Outras vezes, como uma tempestade anunciada que ameaça desabar sobre nós. E é nessas horas que o coração humano se revela frágil, pequeno diante da imensidão dos problemas. Mas a palavra nos lembra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27, 1. Esse versículo não é apenas uma frase bonita para ser repetida em momentos de emoção. Ele é um escudo levantado no campo de batalha. Ele é a âncora que mantém o barco firme quando as ondas se agitam. Ele é a tocha acesa no vale da sombra da morte. Davi não escreveu essas palavras de um palácio tranquilo, mas no meio de guerras, fugas, traições e dores. E é exatamente isso que as torna ainda mais poderosas. Nasceram da realidade da luta. O Senhor é a minha luz. Que declaração tremenda! A luz revela, dissipa trevas, guia passos, afasta perigos. Quem anda com Cristo pode até enfrentar noites escuras, mas nunca estará perdido, porque a presença dele é um farol constante. Essa luz não depende de circunstâncias, não se apaga com o vento, não falha na tempestade. É a luz da vida e a minha salvação. Aqui está o fundamento da confiança. Davi entendia que a salvação não era fruto da espada, do exército ou de estratégias humanas. Era o Senhor quem o livrava. O mesmo Deus que havia libertado Israel do Egito, que havia sustentado o povo no deserto, era o seu socorro presente. Assim também é conosco. Nossa salvação não está no dinheiro, no diploma, nos contatos ou nas habilidades. Nossa salvação é Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu. A quem temerei? O medo é natural quando olhamos apenas para nós, mas quando levantamos os olhos e vemos quem está conosco, o medo perde força. É como Eliseu, que diante de um exército inimigo, declarou ao seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo Reis 6:16. E naquele momento, Deus abriu os olhos do moço, que viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor. Assim é a vida de quem caminha com Cristo. Os desafios se levantam, mas não prevalecem. As ameaças surgem, mas não dominam, porque há uma presença invisível, mas real, que nos envolve. E aqui entra uma verdade profunda. Ninguém pode andar com Jesus sem entrar em acordo com ele. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Caminhar com Cristo não é apenas invocá-lo em momentos de aflição, mas alinhar o coração com a sua vontade, entregar os planos nas suas mãos, obedecer à sua voz. É uma aliança, não uma conveniência. Quando você decide começar o dia com Cristo, você não está apenas fazendo uma oração bonita para se sentir melhor. Você está firmando uma parceria eterna, um pacto inquebrável. E nada pode romper essa união, porque ela não está baseada em sentimentos humanos, mas no sangue derramado na cruz. A aliança que temos com Jesus é diferente de qualquer contrato da terra. Não é escrita em papel, mas no coração. Não é assinada com tinta, mas com sangue. Não é garantida por cláusulas jurídicas, mas pela promessa fiel daquele que não pode mentir. E se ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Então podemos caminhar cada passo confiando nessa presença. Veja o exemplo de Josué. Ele estava diante de uma das maiores missões que um homem poderia receber: substituir Moisés, conduzir um povo rebelde, atravessar rios, enfrentar gigantes, conquistar terras. Humanamente era impossível, mas Deus lhe disse: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9.
Essas palavras foram suficientes para transformar um jovem inseguro em um grande líder. Não porque Josué tivesse em si mesmo todas as respostas, mas porque ele carregava a promessa da presença de Deus. O que fez Jericó cair não foram as trombetas, mas a obediência e a fé em Deus. O que fez o sol parar no vale de Aijalon não foi a força humana, mas a intervenção divina. Assim também é conosco. Não é a nossa força que vence os desafios, mas a presença do Senhor. Ele está conosco em cada reunião difícil, em cada decisão complicada, em cada lágrima derramada no silêncio. Ele está ao nosso lado quando atravessamos as águas e elas não nos afogam, quando passamos pelo fogo e ele não nos queima. Isaías 43:2. E por que tantas vezes esquecemos disso? Porque olhamos mais para o tamanho dos problemas do que para a grandeza de Deus. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas começou a afundar quando olhou para o vento e as ondas. Mateus 14:29. Assim também nós, quando desviamos os olhos de Cristo, somos engolidos pelas circunstâncias. Mas quando fixamos o olhar no autor e consumador da fé, Hebreus 12:2, seguimos em segurança. O dia pode trazer problemas que não estavam no roteiro, pode trazer notícias que abalam as estruturas, pode trazer decepções que machucam o coração. Mas quem está em Cristo não é governado pelas circunstâncias, é governado pela presença. E essa presença não é apenas um conceito abstrato, ela é real, palpável, transformadora. É o Espírito Santo habitando dentro de nós, guiando-nos a toda a verdade, consolando-nos em meio à dor, fortalecendo-nos na fraqueza. Quando você levanta de manhã e diz: Senhor, caminha comigo hoje, o céu inteiro se movimenta, os anjos se posicionam, as estratégias do inimigo são confundidas, os céus se abrem sobre você. Não é exagero, é promessa, porque está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tema, não se espante, não carregue sozinho o peso do dia. O mesmo Deus que esteve com Josué está com você. O mesmo Deus que sustentou Davi diante de Golias, sustenta você diante dos gigantes modernos. Dívidas, doenças, ansiedades, pressões. O mesmo Deus que deu vitória a Paulo em prisões, perseguições e naufrágios é o mesmo que fortalece você na sua caminhada. E se o medo tentar paralisar, lembre-se, em amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4:18. Esse amor é o próprio Cristo que te envolve, te protege, te sustenta. A caminhada com Jesus não elimina os vales, mas garante que você nunca estará sozinho neles. Não elimina os desertos, mas garante que a nuvem e a coluna de fogo estarão ao seu lado. Não elimina as guerras, mas garante que a vitória já foi decretada na cruz. A jornada não termina quando reconhecemos que o Senhor está conosco. Pelo contrário, é aí que a caminhada de fé ganha um novo sentido. A cada passo, a cada decisão, a cada olhar lançado para o horizonte, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. A Bíblia nos mostra que a vida é feita de batalhas, mas também de vitórias, de lágrimas, mas também de consolo, de quedas, mas também de recomeços. E em todas essas estações, Cristo permanece presente. É impossível andar com Jesus e não experimentar transformação. O próprio Amós nos ensinou que dois não podem andar juntos se não estiverem em acordo. Amós 3:3. E quando decidimos andar em acordo com o Senhor, não apenas caminhamos em sua companhia, mas também em sua vontade. Isso significa abrir mão do que pensamos ser o melhor para abraçar o que Deus já planejou para nós. E como é libertador viver dessa forma. Porque a vontade de Deus não é limitada, não é mesquinha, não é insuficiente. Pelo contrário, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2.
Ao longo do dia, quando os desafios surgem, é essa vontade que nos sustenta. Não porque o problema desaparece, mas porque a nossa confiança se firma na rocha que não se abala. Lembre-se do que o Senhor disse a Josué: não te espantes. Josué 1:9. Que palavra poderosa, porque o espanto é exatamente o que nos paralisa diante do inesperado. Quem nunca se surpreendeu com uma má notícia, uma decepção, uma porta fechada? O espanto rouba a coragem, desvia o olhar, semeia o medo. Mas o Senhor nos chama a não nos espantarmos, a não nos deixarmos dominar pelo choque das circunstâncias, porque Ele já está lá antes mesmo que a dificuldade se apresente. O mesmo Deus que andou com Josué também andou com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, com Paulo e Silas na prisão de Filipos. E o que essas histórias têm em comum? A presença de Deus transformando o ambiente. A fornalha virou palco de testemunho. A cova virou jardim de proteção. A prisão virou templo de adoração. Assim também é o nosso dia. A reunião difícil pode se tornar oportunidade de vitória. O problema pode se tornar testemunho. A lágrima pode se tornar semente de fé, porque tudo muda quando Ele está presente. E aqui está o grande segredo da caminhada: reconhecer que não é pela nossa força. O salmista declarou: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmos 27. O mundo confia no que tem, mas quem anda com Cristo confia em quem Ele é. Essa confiança não é ingenuidade, é convicção. Não é fechar os olhos para os problemas, é abrir os olhos espirituais para enxergar além deles. É saber que a luta é real, mas que a vitória também é. É entender que o inimigo ruge como leão, 1 Pedro 5:8, mas que temos o leão da tribo de Judá ao nosso lado, e ele já venceu. E quando essa certeza invade o coração, o medo perde espaço, não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque o Senhor é a nossa força. Não porque sabemos todos os caminhos, mas porque Ele é o caminho. Não porque temos todas as respostas, mas porque Ele é a verdade. Não porque temos o controle, mas porque Ele é a vida. O dia pode trazer decepções, mas quem confia em Cristo não se decepciona com Ele. O dia pode trazer fardos, mas Ele mesmo disse: o meu jokegô é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. O dia pode trazer tribulações, mas Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Essa é a diferença de andar com Ele. Não é ausência de guerra, mas garantia de vitória. Não é ausência de dor, mas presença de consolo. Não é ausência de choro, mas certeza de que a alegria virá pela manhã. E agora, olhando para o seu dia, eu te pergunto: com quem você tem escolhido caminhar? Quem tem sido o seu companheiro nas horas de pressão? Porque a verdade é que sempre caminhamos com alguém, seja com a ansiedade, com a preocupação, com a solidão ou com Cristo. Quem caminha com a ansiedade nunca descansa. Quem caminha com a preocupação nunca confia. Quem caminha com a solidão nunca encontra consolo. Mas quem caminha com Jesus encontra tudo isso em plenitude: descanso, confiança e companhia fiel. Portanto, levante-se com coragem. O Senhor te chama hoje, como chamou Josué, a se esforçar e ter bom ânimo. Ele não está dizendo para você confiar em si mesmo, mas nele. Não está dizendo que será fácil, mas que será possível. Não está dizendo que não haverá luta, mas que já há vitória. E para selar essa palavra em nossos corações, vamos orar com fé e autoridade, crendo que o mesmo Deus que falou a Josué fala conosco hoje. Pai amado e poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que a vida nos apresenta desafios, mas também reconhecendo que maior é aquele que está em nós
do que aquele que está no mundo. Senhor, declaramos que Tu és a nossa luz e a nossa salvação, e por isso não temeremos. Tu és a força da nossa vida, e diante disso, todo medo, toda ansiedade, toda insegurança precisa cair por terra. Assim como o Senhor esteve com Josué, esteja conosco em cada decisão, em cada passo, em cada momento deste dia. Quando o medo tentar nos paralisar, lembra-nos que Tu és conosco. Quando o espanto tentar nos surpreender, lembra-nos que Tu és a nossa segurança. Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade. Dá-nos sabedoria nas palavras, discernimento nas escolhas e paz em meio às tempestades. Que em cada detalhe possamos sentir a Tua mão nos sustentando. Declaramos que este dia está consagrado a Ti. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma acusação terá êxito. Nenhuma estratégia do inimigo prevalecerá. Porque nós caminhamos em aliança contigo e essa aliança é eterna. Que cada lágrima seja transformada em testemunho, que cada luta seja transformada em vitória, que cada porta fechada se torne oportunidade para ver o Teu poder. Senhor, nós nos esforçaremos e teremos bom ânimo, não porque somos fortes, mas porque a Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E já Te agradecemos, porque sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. A vitória não começa quando a luta aparece. Muitos acreditam que a guerra se decide no campo de batalha. Quando o inimigo já está diante dos olhos, quando as armas já estão erguidas, quando a poeira já se levanta do chão. Mas a verdade é outra. A vitória é forjada muito antes, no segredo, no coração, na preparação silenciosa. O vencedor não se torna vencedor no dia da luta, mas nos dias que antecedem o confronto. É por isso que a palavra de Deus declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Aqui está o segredo. Não é no momento em que a porta se fecha ou quando a tempestade se ergue que se decide quem triunfará, mas no instante em que o coração escolhe confiar em Deus, ainda que nada pareça fazer sentido. A vitória é uma questão de confiança, de entrega, de fé. Quando o seu primeiro ato ao acordar é colocar o dia de Deus, você está erguendo um altar de fé logo nas primeiras horas. Esse altar não é feito de pedra ou madeira, mas de rendição e sinceridade. Ele se ergue no quarto silencioso, na oração sussurrada, na lágrima que rola pelo rosto antes mesmo de o sol nascer. Ali no segredo você já está vencendo, porque antes mesmo que o inimigo se mova, você já colocou o controle nas mãos do Senhor. É por isso que a Bíblia declara: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, 4. Não se trata de usar Deus como meio para alcançar vontades egoístas, mas de encontrar nele a fonte de todo prazer e realização. Quando o coração se agrada do Senhor, os desejos deixam de ser apenas humanos e passam a ser alinhados ao céu. É nessa comunhão que sonhos se tornam profecias, que planos se tornam missões, que desejos se tornam chamados. E quem busca primeiro ao Senhor jamais será desamparado. A Escritura é clara: os leõezinhos necessitam e passam fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Salmos 34, 10. Que promessa extraordinária! O leão, símbolo de força, símbolo de poder, pode até passar necessidade, mas o justo que busca o Senhor não será esquecido. Não porque seja perfeito, mas porque confia. Não porque seja forte, mas porque depende. Aqui está a chave. A vitória começa quando se entende que dependência de Deus não é fraqueza, mas a maior das fortalezas. O mundo ensina que vencedor é quem confia em si mesmo, quem não depende de ninguém, quem traça seus próprios caminhos.
Mas a palavra nos mostra o oposto. Vencedor é quem sabe se ajoelhar, quem sabe esperar, quem sabe entregar. Porque a vitória que vem de Deus não se baseia em mérito humano, mas em graça. Veja o exemplo de Gideão. Aos olhos humanos, ele não era líder, não era guerreiro, não era forte. Mas o Senhor o chamou e disse: vai nesta tua força. Juízes 6:14. Que força era essa? A força de confiar, a força de obedecer, a força de depender. E foi assim, com apenas 300 homens, que ele venceu um exército inimigo inumerável. A vitória começou antes da batalha, quando Gideão decidiu confiar. Assim também nós. Cada manhã é um convite à confiança. Cada amanhecer é um campo de treinamento para a vitória. Quem escolhe entregar o dia ao Senhor, logo cedo está dizendo: eu não caminho sozinho. Eu não dependo da minha própria sabedoria. Eu confio no Deus que vai adiante de mim. E como não se lembrar de Abraão, que ergueu altares por onde passava? Ele entendia que cada território conquistado precisava ser consagrado a Deus. Da mesma forma, cada dia conquistado precisa ser consagrado ao Senhor. Antes de trabalhar, antes de negociar, antes de conversar, antes de decidir, precisamos levantar um altar invisível no coração, declarando: Senhor, este dia é teu. Esse altar não é visto por homens, mas é notado pelos céus. Ele não gera aplausos, mas move anjos. Ele não produz manchetes, mas abala o inferno. Porque um coração entregue logo cedo é um coração blindado durante o dia. Não se trata de religiosidade, mas de relacionamento. Deus não espera de você palavras ensaiadas, mas sinceridade. Ele não busca discursos longos, mas entrega genuína. Às vezes, um simples "Senhor, guia-me hoje" é suficiente para que o céu se mova. Às vezes, uma lágrima sincera diz mais do que 1000 frases decoradas. Porque o Pai conhece a intenção do coração antes mesmo que a palavra chegue à boca. E se alguém perguntar: mas como ter certeza de que Deus cuidará de mim? A resposta está na fidelidade da sua palavra. Ele já disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Ele já prometeu: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Ele já declarou: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos 50:15. Aquele que prometeu é fiel. Ele não muda, ele não falha, ele não mente. Se ele diz que não abandonaria, é porque estará lá firme, mesmo quando todos os outros se forem. É por isso que começar o dia com o coração firmado no Senhor é mais do que hábito, é estratégia espiritual, é mais do que devoção, é sobrevivência, é mais do que tradição, é vitória antecipada. Porque quem se entrega logo cedo não enfrenta as lutas sozinho. Quem ergue um altar de fé pela manhã carrega consigo a presença ao longo do dia. Quem busca primeiro ao Senhor não fica desamparado, porque já tem ao seu lado o Deus que nunca perde batalhas. A vitória não começa quando a luta se apresenta diante dos nossos olhos, mas no momento em que o coração aprende a descansar em Deus. O guerreiro que triunfa não é aquele que apenas ergue a espada, mas aquele que aprendeu a dobrar os joelhos. O vencedor não é o que se gloria em seus próprios feitos, mas o que confia no Senhor dos Exércitos, que vai adiante da batalha. O salmista declarou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Veja, não somos nós que fazemos, mas ele. Não é a nossa habilidade, mas a sua graça. Não é o nosso poder, mas a sua mão. Confiar é um ato de fé e também de coragem. Coragem de largar o controle, coragem de admitir que não temos todas as respostas, coragem de depender totalmente daquele que tudo governa. É por isso que a vitória já começa pela manhã, quando o primeiro gesto é de entrega.
Quando ainda não sabemos o que nos espera, já dizemos: Senhor, este dia é teu. Essa entrega é como depositar um tesouro nas mãos mais seguras do universo. É como colocar uma carta em um correio infalível que nunca erra o destino. E o Senhor se agrada disso. A Bíblia nos garante: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Quantos correm atrás de realizações buscando felicidade em conquistas, status, dinheiro, relacionamentos e ainda assim permanecem vazios? Mas aquele que se agrada do Senhor descobre que o maior desejo do coração é a própria presença dele. E quando esse desejo se cumpre, todos os outros se alinham naturalmente. É nesse lugar de confiança que experimentamos a promessa de Salmos 34:10. Os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Nada. Não porque possuam tudo o que querem, mas porque recebem tudo o que precisam. O mundo pode até olhar e dizer: ele não tem isso, não conquistou aquilo. Mas no coração, a plenitude, a paz, a satisfação, e isso é vitória. Veja a vida de Paulo. Humanamente ele parecia perder. Prisões, açoites, naufrágios, perseguições. Mas em Cristo ele vencia. Por quê? Porque entendia que a vitória não estava em circunstâncias, mas na fidelidade do Senhor. Por isso declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa força não vinha de dentro, mas de cima. E nós, quantas vezes medimos a vitória pelos olhos humanos? Achamos que vencer é não ter problemas, não ter lágrimas, não ter quedas. Mas a vitória bíblica é outra. É permanecer de pé mesmo quando tudo tenta nos derrubar. É confiar mesmo quando não entendemos. É louvar mesmo quando dói. É continuar acreditando que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Foi assim com José no Egito. Ele não começou a vencer quando se tornou governador, mas quando decidiu permanecer fiel na prisão. Foi assim com Davi. Ele não começou a vencer quando foi coroado o rei, mas quando escolheu confiar em Deus, ainda como pastor de ovelhas, enfrentando leões e ursos. Foi assim com Daniel. Ele não venceu apenas quando saiu ileso da cova, mas quando orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo do decreto contra ele. A vitória é sempre antecipada pela fé. Ela é gestada na confiança, nutrida na oração, fortalecida na palavra. E é por isso que cada manhã é tão importante. É nela que decidimos em quem confiaremos ao longo do dia. Talvez o inimigo tente sussurrar: você não vai conseguir. O dia será pesado, as lutas são grandes demais. Mas a resposta do coração firmado no Senhor é clara: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Talvez a ansiedade tente dominar, mas você pode declarar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Talvez o medo tente paralisar, mas você pode responder: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Talvez a dúvida tente corroer, mas você pode afirmar: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. É nesse exercício diário de confiança que se forja a vitória verdadeira. Porque a vitória do cristão não é sobre pessoas, mas sobre o pecado, sobre o medo, sobre as trevas. Não é sobre conquistar terras, mas sobre herdar o céu. Não é sobre evitar lutas, mas sobre atravessá-las com a certeza da presença de Deus. E se hoje você acordou cansado, aflito, sem forças, saiba, isso não define a sua história. A sua vitória não começa no que você sente, mas no que você crê. Não começa no que os olhos veem, mas no que a palavra diz. Não começa no barulho do mundo, mas no sussurro da voz de Deus. Levante-se então com coragem, erga um altar no coração, declare com fé: Senhor, este dia é teu, eu confio em Ti.
A minha vitória já começou porque eu já entreguei tudo em tuas mãos. E para selar esta palavra, vamos orar juntos com ousadia, declarando a vitória que vem do alto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos rendemos diante de Ti neste momento. E reconhecemos que a vitória não vem da nossa força, nem da nossa sabedoria, mas da Tua mão poderosa. Pai, consagramos este dia a Ti. Entregamos cada passo, cada decisão, cada batalha. Declaramos que não queremos andar segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua. Que o nosso coração se agrade antes de qualquer outra coisa e que os desejos que brotarem dentro de nós sejam reflexo do Teu coração. Senhor, assim como a Tua palavra nos garante, nós entregamos o nosso caminho a Ti e confiamos que o mais o Senhor fará. Pedimos que toda ansiedade seja lançada fora, que todo medo seja dissipado, que toda dúvida seja silenciada. Espírito Santo, guia-nos durante este dia. Dá-nos sabedoria quando não soubermos o fazer. Coragem quando o medo tentar nos deter. Paz quando a tempestade quiser nos agitar. Que em tudo possamos refletir a Tua presença e carregar a Tua vitória. Nós declaramos que não seremos desamparados porque buscamos a Ti. Não teremos falta do que é necessário porque confiamos na Tua provisão. Não seremos derrotados porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai amado, fortalece os cansados, levanta os abatidos, cura os feridos, transforma cada lágrima em testemunho, cada luta em aprendizado, cada deserto em lugar de encontro contigo. E já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a vitória não começa quando o problema termina, mas quando entregamos tudo em Tuas mãos. A nossa vitória já começou, porque o nosso coração já está firmado em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e Te glorificamos. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, é porque o Senhor falou ao seu coração de alguma forma. Eu quero te agradecer de verdade por ter dedicado este tempo precioso para estar conosco, meditando na palavra de Deus. Eu sei que a vida é corrida, que as lutas são muitas, mas você escolheu parar um momento para ouvir aquilo que vem do céu. E isso mostra que o seu coração tem sede de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, não guarde só para você. Se esta mensagem falou contigo, se trouxe paz, esperança, renovo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso também. Talvez uma pessoa que esteja cansada, abatida, com medo. Talvez alguém da sua família, um amigo, ou até alguém que você nem imagina o quanto essa palavra pode alcançar. Lembre-se, quando você compartilha a palavra de Deus, você está semeando vida na vida de outra pessoa. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Não apenas por números, mas porque cada vez que você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante e envia para mais pessoas. E quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais corações serão alcançados. E não saia ainda. Aqui na tela vai aparecer um próximo vídeo que vai edificar ainda mais a sua fé. Clique e continue com a gente, porque o Senhor ainda tem muito a falar ao seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente.